Começa a Semana Guilherme de Almeida com programação cultural gratuita em Campinas. Os consultórios veterinários móveis da Prefeitura de Campinas estão em novos endereços. Saiba onde levar seu cão ou gato para atendimento gratuito. Câmara recebe o prêmio do selo Ouro em Transparência Pública em Americana. Dia depois, após a derrota do Brasil para a Noruega na Copa, Campineiro vive a tristeza da eliminação. Exposição inédita reúne Guarani e Ponte Preta para contar a história dos times e dos atletas que levaram o nome de Campinas aos gramados da Copa do Mundo. Olá, boa tarde, terça-feira, 7 de julho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia, mais um minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto, o número aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776. Ou você tem a opção de enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. A gente abre a edição de hoje com as notícias do Legislativo, porque a Câmara Municipal de Campinas recebeu simbolicamente o selo Ouro em Transparência Pública, reconhecimento concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O prêmio referente a 2025 destaca o nível de acesso às informações oferecidas pelo Legislativo aqui da cidade, que ficou entre os mais transparentes do estado de São Paulo. O 30º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais foi em Americana. Um evento fundamental porque encontra todos os gestores, prefeitos, vereadores, prefeitos, gestores públicos. Trocar uma experiência, porque nós viemos aqui para ensinar, mas aprender também. Porque quem está aqui no dia a dia são as pessoas que moram no interior. E também, sobretudo, alertar que esse ano é um ano especial, porque é ano eleitoral. Então você tem que tomar mais cuidado ainda. O prefeito Dário Saad fez parte da mesa. Um dia marcante, já que a Câmara Municipal de Campinas recebeu simbolicamente o prêmio do selo Ouro em Transparência Pública. O prêmio, que foi conquistado no ano passado, foi concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Eu acho que a Câmara tem sido referência e o Tribunal de Contas tem reconhecido isso. Receber esse selo, né, do Tribunal de Contas, pelo grau de transparência que a Câmara conquistou, é uma demonstração de que nós estamos aplicando integralmente a legislação, estamos aprimorando os processos, né, dando toda a transparência a tudo o que acontece dentro da Câmara. Eu acho que é uma obrigação, mas é muito bom a gente ver que também o Tribunal de Contas reconhece, né, o trabalho que a Câmara de Campinas realiza. Transparência é fundamental. Nós, no tribunal, temos uma TV também que passa nossos atos, nossas sessões. Temos uma grade de matérias importantes para tornar cada vez mais transparente o trabalho do tribunal. O reconhecimento confirma Campinas como um dos legislativos mais transparentes do Brasil. De acordo com o levantamento do ano passado, a Câmara atingiu 91,87% de transparência. Eu quero, na verdade, aqui transmitir os agradecimentos à nossa equipe técnica, né? Nossa controladoria, nossos servidores de carreira, a Elecamp, que investe continuamente na capacitação dos nossos servidores. O resultado é esse, né? Serviço de excelência. Bom, e os números realmente impressionam, né? 91,87% e a média ficou em 66,80%. Quer dizer, bem acima a Câmara de Campinas, né? Servindo de referência, inclusive, presidente. Sem dúvida. A gente tem recebido muitas câmaras, inclusive, para entenderem, conhecer os nossos sistemas. Pelo nosso critério, o nosso percentual é até maior que esse, mas
aí são os auditores lá que fazem esse ajuste, mas a gente tem atendido a todas as recomendações e orientações do Tribunal de Contas, no site da Câmara, nosso sistema de transparência, nossos processos. Então, acho que esse índice demonstra que a gente está no caminho certo, de fazer da Câmara de Campinas a melhor Câmara do Brasil. O levantamento faz parte do Programa Nacional de Transparência Pública, que avaliou mais de 10 mil portais de órgãos públicos em todo o país. Entre as 10 maiores cidades do estado de São Paulo, com mais de 500 mil habitantes, Campinas conquistou o primeiro lugar. É uma alegria muito grande para a gente, né, estar aqui hoje recebendo esse selo, que demonstra o trabalho realizado por toda a Câmara ao longo de um exercício, né, em disponibilizar toda a informação de forma correta, tempestiva, para o controle social, né. Então, manter acima de 90% de transparência é um motivo de orgulho e motivação para a gente conseguir esse selo hoje que a gente está conquistando. Estava até conversando com o presidente Rossini, serve inclusive de referência para outras câmaras, Bruno. Exato, alguns outros órgãos têm buscado a gente, né, para conhecer a metodologia que a gente implementou ali na casa para manter esses índices de transparência aqui na Câmara. A Comissão de Constituição e Legalidade realiza reuniões quinzenais para análise de projetos e audiências públicas que discutem as propostas que tramitam aqui na Câmara. O presidente, o vereador Otto Alejandro, fez um balanço dos trabalhos realizados no primeiro semestre de 2026. Confira. Presidida pelo vereador Otto Alejandro e tendo como membros titulares os vereadores Nelson Osseri, Roberto Alves, Mariana Conte, Wagner Romão, Felipe Marquesi e Mineiro do Espetinho, a Comissão de Constituição e Legalidade é responsável principalmente pela análise da maioria dos projetos que tramitam na Câmara, emitindo parecer sobre aspectos constitucional, legal, regimental e formal das proposições. Também cabe a ela analisar as razões de vetos aos projetos que foram aprovados pela Câmara, mesmo quanto ao mérito, além de apresentar o texto final das proposições que tenham recebido emendas em qualquer fase de sua tramitação, salvo nos casos em que essa incumbência seja atribuída pelo regimento interno a outra comissão ou quando se tratar de projeto referente à economia interna da Câmara Municipal. O presidente da comissão avalia que o trabalho realizado nas 9 reuniões do primeiro semestre foi positivo. Eu acho que foi um trabalho aí feito com excelência, não só do presidente, mas de todos os membros, né? Tratando da legalidade de todos os projetos, e vamos continuar aí no segundo semestre. A comissão também conduziu 11 audiências públicas para a discussão de projetos de autoria do prefeito e dos parlamentares com a participação da população, ritmo que deve ser mantido no segundo semestre. Vamos em frente, segundo semestre tem muito trabalho a vir. A Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara de Campinas encerrou o primeiro semestre de 2026 com uma série de debates sobre inclusão, acessibilidade e garantia de direitos. Confira o balanço dos trabalhos. A Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida realizou no primeiro semestre de 2026 3 reuniões voltadas ao debate de políticas públicas, fiscalização de ações e promoção dos direitos das pessoas com deficiência em Campinas. Presidido pela vereadora Débora Palermo, o colegiado reuniu parlamentares e representantes do Poder Executivo, especialistas e entidades da sociedade civil. Nós fizemos até o momento 3 reuniões. Em março nós falamos sobre o combate ao analfabetismo funcional das pessoas com deficiência que passam pelas escolas, se formam, mas saem analfabetas, sem ler, sem escrever. E isso atrapalha muito a inserção no mundo de trabalho. Então nós discutimos isso aqui na casa em março. Um dos destaques do semestre foi o debate sobre o impacto do autismo na saúde mental das famílias atípicas, onde foram discutidos os desafios enfrentados no dia a dia e a importância do fortalecimento das políticas de acolhimento e assistência. O quanto é difícil para a família
cuidar dessas pessoas, o desgaste emocional e a falta de políticas públicas para essas mães, principalmente, que ficam no cuidado dessas crianças, desses filhos com autismo. A comissão também promoveu uma reunião dedicada ao enfrentamento da violência sexual contra pessoas com deficiência. Especialistas apresentaram dados, compartilharam experiências e discutiram estratégias para ampliar a prevenção, o atendimento às vítimas e a atuação da rede de proteção. Em referência ao 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate contra a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, nós fizemos um debate sobre a violência sexual contra pessoas com deficiência, que eles são um alvo muito fácil, eles são abusados sexualmente, então eles são muito vulneráveis, então precisa de um cuidado e de um olhar mais atento para protegê-los desse tipo de violência cruel que é o abuso sexual. Então nós falamos sobre isso na Comissão de Política Pública da Pessoa com Deficiência. 12:00 mais 11 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Vamos com o site da Câmara. Olha só, é o campinas.sp.leg.br. Aqui você fica muito bem informado sobre o que acontece aqui na Câmara de Campinas. E olha só, o vereador Nick Schneider protocolou um projeto de lei complementar para criar o Programa Municipal Táxi Seguro e Inclusivo. É uma iniciativa voltada à modernização do serviço de táxi por meio de ações que ampliem a segurança de motoristas e passageiros e promovam a acessibilidade e que valorizem também a categoria. Esta proposta prevê o incentivo à adoção de tecnologias de monitoramento, rastreamento e dispositivos de alerta de emergência, além de mecanismos que aumentem a proteção durante as viagens. O projeto estimula a capacitação dos taxistas em temas como atendimento em libras, acolhimento de pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, que é o TEA, idosos, primeiros socorros e atendimento humanizado. Outro destaque é a criação do selo Táxi Seguro e Inclusivo de Campinas, que quer reconhecer permissionários e condutores que adotem boas práticas de segurança, inclusão e qualificação profissional. Para o vereador Nick Schneider, este projeto pretende fortalecer um serviço público que já é tradicional, essencial para a mobilidade urbana de Campinas. Então, quer ficar muito bem informado, saber tudo o que acontece aqui na Câmara de Campinas? Entra no site campinas.sp.leg.br, tem a aba dos vereadores, tem as comissões permanentes, entre lá que você vai ficar muito bem informado. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque em solenidade na Unicamp, vereador Wagner Romão entrega o título de cidadão campineiro a Químico, que é o atual coordenador geral da universidade. A entrega do título de cidadão campineiro ao químico Fernando Antônio Santos Coelho foi realizada na sala do Conselho Universitário da Unicamp. A honraria, entregue a pessoas que tenham reconhecidamente prestado relevantes serviços a Campinas, é uma iniciativa do vereador Wagner Romão, que na leitura da biografia do pesquisador, enfatizou a atuação do atual coordenador da universidade. Chegou a Campinas com a família, vindo de Maceió, em 26 de junho de 1995, para assumir o desafio de trabalhar na Unicamp, retomando em julho a carreira acadêmica na Universidade Estadual de Campinas, reconhecida pela sua excelência acadêmica. Acolhido no Instituto de Química, ali permanece ao longo de 30 anos, desenvolvendo seu potencial profissional e humano. Ocupa o cargo de professor titular desde janeiro de 2011. Na carreira acadêmica, já publicou mais de 130 artigos científicos, orientou 52 teses e dissertações, 27 estágios de pós-doutorado, vários trabalhos de iniciação científica em âmbito nacional e internacional, e recebeu em 2012 o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Weiss, indicado pelo Instituto de Química. Na administração da universidade, foi chefe do Departamento de Química Orgânica no Instituto de Química, em diversas ocasiões, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp entre 2013 e 2017, pró-reitor de Extensão, Esporte e Cultura da Unicamp entre 2021 e 2025,
e atualmente ocupa o cargo de coordenador geral da Universidade Estadual de Campinas. O homenageado lembrou quando ainda na adolescência, pela primeira vez, ouviu falar da Unicamp. A primeira vez que eu pensei em Campinas, eu estava realmente refletindo, foi um comentário que eu inclusive fiz na cerimônia de posse. Eu, quando era jovem, eu tinha o hábito de ler todos os domingos o Jornal do Brasil. Para aqueles que são da minha época, o Jornal do Brasil era um dos jornais mais importantes do Rio de Janeiro. Era uma época que eu tinha uma imprensa não comprometida, que realmente fazia crítica e fazia elogios, então dava posições neutras para que você pudesse tomar a sua posição. Então o Jornal do Brasil tinha um caderno, que era o caderno D do Jornal do Brasil, e nesse caderno eu me lembro perfeitamente de uma reportagem falando sobre a nova universidade brasileira. E a nova universidade brasileira era a Universidade de Campinas, né? E eu me lembro perfeitamente, eu devia estar na faixa de uns 14, 15 anos, que eu devorei aquele texto. Falava, obviamente, do Zeferino, falava da ideia do Zeferino, de como que ele pensou a constituição de uma universidade como Campinas, e, obviamente, a gente, putz, que coisa interessante, que projeto legal. E ficou esse primeiro registro em Campinas. Coelho, que é do Rio de Janeiro, falou da importância do reconhecimento como cidadão campineiro. Então eu fico muito contente e particularmente orgulhoso de poder receber esse título. Eu recebo esse título com muito orgulho, é algo que vai ficar guardado no meu coração. Alguém comentou, mas você é carioca, mas agora também eu sou campineiro. E, obviamente, esse diploma vai estar num lugar muito bem caracterizado dentro da minha sala e vai estar comigo até o final dos meus dias. Vamos com as notícias da metrópole. Literatura ganha destaque aqui em Campinas com uma programação que celebra um dos maiores nomes da cultura brasileira. A Semana Guilherme de Almeida reúne poesia, música, saraus, palestras e encontros literários para homenagear o escritor campineiro e aproximar novos leitores da obra dele. Poesia, música, palestras, saraus e encontros literários integram a Semana Guilherme de Almeida. Durante 10 dias, as atividades homenageiam a vida e a obra do escritor campineiro, um dos principais nomes do modernismo brasileiro. A abertura foi realizada na Praça Guilherme de Almeida, onde está o busto do poeta, com a apresentação da Banda Marcial da Polícia Militar, declamação de poemas e cerimônia conduzida pelo presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, que falou sobre a trajetória do poeta, jornalista e advogado. O Guilherme de Almeida é um nome que engrandece a cidade de Campinas por ter nascido aqui. Embora ele não tenha fixado residência aqui em Campinas, mas sua atuação foi mais em São Paulo, né? Mas ele amava a cidade. Ele fazia questão de vir a Campinas e também oferecer uma parte da sua cultura, da sua poesia. Dedicou, inclusive, alguns poemas para os próprios expedicionários, né, da luta de 1932. Hoje temos ali na entrada do Cemitério da Saudade, né, um monumento onde tem uma poesia maravilhosa do Guilherme. Aliás, vai ter dia 9, lá no cemitério, uma manifestação da Polícia Militar, dos escoteiros de Campinas, algo realmente muito bonito que vale a pena a população prestigiar. O autor ficou conhecido como o príncipe dos poetas brasileiros. Trabalhou com vários assuntos: cinema, rádio e letras de música. Também lutou na Revolução Constitucionalista de 1932. Então o Guilherme de Almeida realmente orgulha por ter sido eleito pelos jornais como o poeta, príncipe dos poetas número 5, né, da nossa história, da nossa poesia, da nossa literatura, né? E também foi um homem muito corajoso, porque lutou aqui nas trincheiras em 1932, na Revolução Constitucionalista. E mais, na Segunda Guerra Mundial, ele escreveu essa canção do Expedicionário, que nós acabamos de ouvir com a banda, né? Para
incentivar, para estimular os pracinhas que estavam lá na Itália, lutando pelo Brasil. Então ele sempre foi um cidadão muito participativo, corajoso e muito inteligente, né? Realmente vale a pena conhecer a história de Guilherme de Almeida. Na programação estão apresentações musicais, saraus, oficinas de leitura, entre outras atividades, todas com entrada gratuita. A ideia é manter o patrimônio cultural de Campinas e apresentar o legado deixado pelo poeta para as novas gerações. Eu acho que é uma forma de a gente sempre ressaltar a memória dos campineiros ilustres, como Guilherme de Almeida, conhecido como o príncipe dos poetas. Lembrando, né, a gente inclusive mostra a canção do Expedicionário, que tem letra de Guilherme de Almeida, e eu acho que de alguma forma a sociedade civil faz muitas programações junto conosco para que a gente possa destacar a imagem dele, a memória dele. Nós estamos aqui na Praça Guilherme de Almeida, frente ao busto que homenageia, né? Então acho que é uma forma dos campineiros conhecerem as pessoas relevantes, né, que fizeram a história da nossa cidade. A iniciativa aproxima novos leitores e incentiva a produção cultural. A programação reúne instituições culturais, escritores, pesquisadores, artistas e estudantes em atividades realizadas em várias regiões de Campinas até o dia 11 de julho. A Semana Guilherme de Almeida começa no dia 4 de julho e vai até o dia 11. Esse ano, excepcionalmente, nós começamos no dia 2 com uma atividade na Academia Campinense de Letras e Artes. Hoje nós estamos aqui na Praça Guilherme de Almeida. A importância é da gente colocar realmente que a história de Guilherme de Almeida ela não fique somente no papel ou fechada em uma biblioteca. Então a gente traz todos os anos para que as pessoas conheçam um pouquinho mais do campineiro que foi Guilherme de Almeida. A Prefeitura de Campinas mudou os locais de atendimento dos consultórios veterinários móveis. O serviço gratuito é destinado a cães e gatos e oferece consultas clínicas em diferentes regiões da cidade. Confira onde as unidades estão funcionando e como ter acesso ao atendimento. Quem precisa de assistência veterinária gratuita para cães e gatos já pode procurar um dos consultórios móveis da Prefeitura de Campinas, que neste mês de julho passa a atender em novos endereços. Aqui nós fazemos a consulta clínica, então a gente faz a avaliação no animal, nós fazemos a vacina também e a microchipagem, que é para todos os animais, que é obrigatória para todos os animais. Vacina a gente tem a V10, que é para cães apenas. Uma das unidades está instalada no Bosque dos Guarantãs, que fica no bairro Jardim Nova Europa, onde permanece até o dia 31 de julho. Já a outra fica na Administração Regional 15, no bairro Jardim Marisa, na região do Campo Belo, com atendimentos até o dia 1º de agosto. Quem pode utilizar o consultório veterinário móvel? Apenas moradores de Campinas? Todos os moradores de Campinas, sendo maior de 18 anos. Precisa trazer um documento com foto e trazer um documento com foto e um comprovante de residência. É necessário ser morador do bairro onde está o consultório ou qualquer morador de qualquer região de Campinas pode participar? Não é necessário ser do bairro onde a gente está atuando. Só é necessário ter um comprovante de residência de Campinas. Então, todo bairro pode passar pelo nosso atendimento. Os consultórios funcionam em containers adaptados, equipados com 3 consultórios, área administrativa e estrutura adequada para o atendimento clínico. Cada um conta com a equipe formada por 3 médicos veterinários, um auxiliar de enfermagem e uma recepcionista. Nós funcionamos das 8 ao meio-dia, temos a pausa do almoço da meio-dia a 1h da tarde, ficamos da 1 até as 5 da tarde, de segunda a sábado. Além de ampliar o acesso ao atendimento veterinário gratuito, o programa também contribui para a prevenção de doenças e para o cuidado com a saúde dos animais.
É muito importante, né? Porque as vacinas, elas custam caro. Então, a gente que tem os animaizinhos, a gente tem que cuidar deles direitinho, né? A gente não pode pegar o bichinho para judiar. Então, tem que cuidar dele como um membro da família. Então, é importante a gente ter esse serviço oferecido pela prefeitura para a gente conseguir deixar a saúde deles em dia. Para quem tem cachorro e não tem condição, isso ajuda muito. E não tem mais aquela desculpa de não cuidar, não tratar, o microchip para se perder. Então eu acho que ajuda muito, porque tendo custo, as pessoas não vão cuidar. Então isso ajuda muito. Você falou que já passou com a Sky no atendimento, o que você achou? Já, sempre passo. Eu acho que a partir do momento que a gente adota, a gente tem que cuidar. Então, tendo os containers, isso ajuda muito a gente. O serviço é gerenciado pela Secretaria Municipal do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, o DPBE. E as informações também estão disponíveis no portal Animal de Campinas. Caso você tenha um animal, cão ou gato, reside em Campinas, venha até o consultório veterinário móvel, onde avaliaremos seu animal com muito carinho e cuidado. Temos a vacina V10, caso o do seu cão já não esteja atualizado. Hoje é o Dia Internacional do Chocolate. Segundo pesquisadores, indícios históricos, os primeiros consumidores foram por volta de 1500 antes de Cristo. Eles já sabiam que era bom, né? Então, sobre os tipos de chocolate, o que tem de novo e está virando tendência, eu aciono a repórter e chocolatra, Camila Borges, com as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Cami. Oi, Gabriel. Boa tarde para você e para todos que estão sempre ligados com a gente no Câmara Notícia. É isso mesmo. Hoje, 7 de julho, é comemorado o Dia Internacional do Chocolate, que é considerado um dos alimentos mais consumidos do mundo. E para a gente celebrar essa data, nada melhor do que uma receita com muito chocolate. E para isso, eu estou aqui com um casal de empresários e confeiteiros, a Georgia Chaves e o Rodrigo Máximo. Pessoal, seja muito bem-vindo ao Câmara Notícia. Obrigada. E obrigada também por nos receber. Conta pra gente que prato vocês vão ensinar pra gente hoje, qual a receita, porque ela foi escolhida também. Tá. Hoje a gente vai fazer o tradicional, o brownie tradicional, que foi o que começou a loja. A gente iniciou essa loja há mais de 7 anos e o trunfo de tudo que temos hoje veio dele. Então a gente vai fazer uma massa tradicional, uma massa bem úmida, fofinha, com uma crostinha por fora, uma crostinha bem crocante, né? Que é o famoso e difícil das pessoas acertarem, o brownie. Então hoje você vai passar pra gente o truque pra deixar esse brownie macio por dentro e crocante ali na casquinha, é isso? Bom, hoje a gente vai passar o truque, o mestre cozinheiro é ele, e a gente vai passar pra vocês o passo a passo pra vocês nunca mais errarem e saborearem essa delícia. E, Georgia, pra gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre o chocolate, né? A gente tá comemorando o dia dele hoje e hoje em dia existe uma variedade enorme no mercado. Vários tipos de chocolate, tem muitas novidades também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Hoje nós temos os mais conhecidos, né? O chocolate branco, o chocolate meio amargo e o chocolate ao leite. Porém, nós temos também o chocolate ruby, que é um chocolate, ele tem a cor rosada. E essa cor rosada, ela é naturalmente a partir da fermentação do grão do cacau. E ela tem notas cítricas, e também temos os chocolates caramelizados, né? Que são chocolates que vão no processo de forno para trazer aquele caramelo, aquele açúcar queimadinho. Então, são as formas de chocolate que nós temos hoje aqui no mercado, né? E voltando para a receita, o Rodrigo tá aí mexendo, manteiga, chocolate, qual o passo que a gente tá? Isso, ele tá misturando os ovos com o açúcar, tá bom? Ele tá misturando os ovos com o açúcar e agora também vai entrar a manteiga. E tem uma dica, hein? A manteiga tem que estar derretida. Ah, entendi. A manteiga tem que estar derretida. Então você já mistura ela com o chocolate, a manteiga derretida com o chocolate, é isso? Isso, a gente mistura a manteiga derretida com o chocolate. E uma das coisas que garante a qualidade do brownie
é usar o chocolate nobre. Um chocolate nobre, ele é um chocolate que a gordura dele vem do próprio cacau. Não é gordura adicionada, gordura hidrogenada, que normalmente a gente tem também no mercado, né? Um chocolate fracionado, um chocolate cobertura, e isso é que faz a diferença. Um chocolate nobre, um chocolate de qualidade. Entendi. E aqui outra dica, a gente não pode mexer nessa etapa com muita força, não pode bater muito, senão a gente vai criar ar dentro da nossa receita e não vai acabar criando aquela casquinha que a gente gosta do brownie, a casquinha, né? Crocante, Isso. que a gente comentou. Essa primeira etapa a gente bate na mão mesmo para ela ficar bem homogênea. Depois a gente começa entrando com o chocolate, com o restante dos ingredientes. Agora vai para a batedeira? Isso, agora ele entra na batedeira, tá? Ele vai ficar na batedeira por quanto tempo? A gente bate mais ou menos por uns 2 minutinhos, velocidade média. O outro segredo também é a gente não adicionar todo o chocolate de uma vez, porque senão ele não mistura, ele não dissolve corretamente. Então a gente adiciona metade do chocolate, agora a gente vai adicionar o restante. Agora a gente vai adicionar o chocolate em pó, o cacau. Esse é o segredo para deixar ele mais macio? Por dentro? Isso, esse é o segredo para ele ficar bem macio, para ele não empelotar. Aí então depois que para de bater, coloca a farinha agora? Isso. Próximo passo? E a gente estava conversando, Jorge, aqui o pessoal hoje em dia ele preza muito pela qualidade do chocolate. Isso. Hoje os clientes eles buscam a qualidade, eles buscam experiência. Não é mais só um doce. Hoje você consegue transformar uma sobremesa numa experiência, em uma memória. Um outro segredo também é não bater muito a farinha, que é o que eu tinha comentado antes. A gente colocou a farinha em 30 segundos, é só o tempo dela misturar com a massa, já tá pronto, porque se bater muito vai desenvolver o glúten e aí vai ficar aquela textura gostosa que a gente gosta, aquela textura macia que derrete na boca. Ah, perfeito. Isso. A gente vê muito vídeo na internet sobre isso, né? Fica aquele brownie, porque se ele gruda na forma, ele acaba ficando seco, né? Porque perde ali a maciez, que é o propósito do brownie. Perde também a receita. Sim. Acaba ficando ali todo grudado e você perde a textura, que é do início ao fim. Perfeito. Então, primeiro, antes na forma, tem que colocar o papel manteiga. Isso, é esse processo que ele tá fazendo agora. Agora já tá pronto o brownie, tá no processo certinho, crocante por fora e macio por dentro? Exatamente. Olha só que bonito. Vamos lá, que agora é a hora da revelação. Agora é a hora da verdade. É. Ao vivo e a cores. Nossa, dá pra ver que ele tá muito macio por dentro mesmo. E a nossa produção, ela é diária. Muito bom. Quer Junqueira? Ofereci pro Junqueira, mas esse aqui é só meu. Só eu que vou comer. Pessoal, eu agradeço. Muito obrigada. Nós que agradecemos. A participação de vocês para ensinar essa receita hoje, no dia do chocolate, dia tão importante, que é um prato que o pessoal gosta tanto. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E Gabriel, eu volto com você aí do estúdio. Como eu falei, esse brownie aqui é só meu, então até mais. Até mais. Nossa repórter Camila Borges se deu muito bem na pauta no dia de hoje, né? Um chocolate nesta hora, bom demais. Bom, vamos falar de Copa do Mundo, né? Porque ontem, nas oitavas de final, a Bélgica nem tomou conhecimento dos Estados Unidos. Fez 4 e avançou de fase. No duelo entre Espanha e Portugal, muito equilíbrio, jogo truncado e decidido apenas nos acréscimos.
Foram 2 bons jogos, né? E bem diferentes. A Bélgica, naquele jogo de imposição, pressionou, conseguiu os 2 gols no primeiro tempo, fez o terceiro até que cedo, né? Na etapa final. E depois o Lukaku, que é o maior artilheiro da história da Bélgica, fechou a conta. E no outro jogo, aí aquele equilíbrio tomou conta, né? Muito respeito entre as seleções, que são vizinhas ali, né? Portugal e Espanha. Mas no fim prevaleceu o conjunto espanhol e a força do banco de reservas, né? Porque a assistência e o gol foram marcados de jogadores que vieram do banco de reservas. Bom, vamos à agenda dos jogos de hoje, porque daqui a pouquinho, viu? Encerramento das oitavas de final, 1h da tarde, tem Argentina de Lionel Messi contra o Egito de Mohamed Salah. E às 5h da tarde, tem Suíça contra Colômbia. E claro que amanhã a gente balança as redes e conta a história das 2 partidas. Bom, um dia depois da derrota do Brasil para a Noruega, que fez com que a seleção ficasse fora da Copa, a nossa equipe foi às ruas conversar sobre o sentimento do campineiro. Na principal via do comércio em Campinas, o dia foi de retirada de enfeites e acessórios relacionados à seleção brasileira que estavam à venda e que podem voltar como opção em um outro momento, outra época. Em alguns estabelecimentos, ainda resquícios da camiseta canarinho e da decoração verde e amarela. Quem vê assim as pessoas em suas rotinas normais, parece até que o maior campeonato de futebol do mundo nem está acontecendo. E quando se fala no 2-1 para a Noruega no último domingo, que marcou a despedida dos brasileiros da Copa, o que não falta são críticas às táticas e escolhas do técnico Ancelotti. Tem 12 jogadores aí que eu não conheço o nome. Estava na Europa, foi de criança para lá, nem fala brasileiro direito. E aí, a Copa de 2002, eu sabia, antes de escalação, eu já sabia o jogador que ia, certo? Aí depois disso, ainda a Alemanha falou, o Brasil vai fracassar no futebol, e está acontecendo. Qual é o sentimento? O futebol aqui está a desejar. A gente fica triste, né, porque a gente queria ver mais uma vez campeão, já vi várias vezes, mas tem gente que nunca viu o Brasil ser campeão. Aí vem aquele grandão lá atrapalhar nós. O culpado foi aquele grandão. É muito sofrimento? Muito. Triste. Ele não podia ter perdido aquele pênalti, né? O Brasil não decepcionou a gente. Mas o Neymar estava de férias, né? Mas não, porque o Neymar poderia ganhar um jogo, mas foi muito triste. A gente estava contando muito, né? Esperar mais 4 anos agora. Mais 4 anos. Como foi esse jogo para você contra a Noruega, o sentimento que fica? Falar bem a verdade, de tristeza, hein? Nossa, eu tava assistindo junto com eles, foi uma tristeza total. Porque o primeiro pênalti não era pro Bruno Guimarães bater. Pra mim era o Vinícius Júnior, com todo respeito. Vinícius Júnior batendo aí já tinha empatado, nós levava nos pênaltis. Esperar os próximos 4 anos agora? Tem que esperar, né? Próximos anos é nosso. Daqui 4 anos é nós. Fico triste, né, mano? Você fica esperando 4 anos pra ver esse jogo, mano. Aquele pênalti lá tinha que ser o Vinícius Júnior pra bater. E o Neymar tinha que ser titular, né? Você acha que aquela decisão é que, na verdade, definiu o rumo e o futuro da seleção brasileira? Lógico. Oxe. Se nós tivesse acertado aquele pênalti, e o Neymar ia fazer outro pênalti, daí ia estar 2-2, certo? Nós ia decidir nos pênaltis, nós ia ganhar, certeza. Pedro, e pra você agora, qual é a sensação que fica? Triste, né? Esperava mais da seleção brasileira, com os melhores do mundo no time. Os caras fazerem essa vergonha aí, não tem como não. Com o Brasil fora da Copa, segunda-feira em Campinas, na principal rua do comércio da cidade, ficou assim. Cada um já com aquele sentimento de engasgo, de tristeza, mas confiante para daqui 4 anos. Apesar da decepção, ainda tem quem faça questão de usar as cores do Brasil e, por que não, pensar em um futuro melhor para o futebol do país.
Você está ainda vestida de Brasil. Me fala um pouquinho que mensagens você quer passar ainda com a seleção no peito. Para que nós não nos prendemos a só apenas o resultado. Eu acho que ali a gente tem que ver muito além do placar. A gente tem que ver liderança, a gente tem que ver trabalho em equipe e principalmente não só os jogadores, mas o povo unido pelo Brasil e não cada um por si. Quanto ao jogo ontem, você está inclusive um pouco rouca, gritou muito ontem? Ah, só um pouquinho. Não, gritei bastante, sim. E, independente, né, de todo esse contexto, qual é o recado que fica no futebol para nós, para pensarmos para daqui 4 anos? Mais espírito de união. Eu acho que é o que falta. Só foi decepção, né? Porque a gente acreditava tanto na nossa seleção e quando pensa que não, faz uma coisa dessa com nós, né? Tanto você acredita e achamos que ele ia mais pra frente, né? E aí na hora dessa aconteceu o que aconteceu, né? E hoje o senhor ainda está com a camisa alusiva aí à nossa seleção. Qual que é o sentimento? Sentimento de tristeza, né? Muita tristeza, porque perdemos, né? Aí voltando pra casa. Mas estamos aí, né? Na luta e sempre, né? Esperar os próximos 4 anos. Isso, esperar os 4 anos aí. E a Olimpíada que vem, o ano que vem, né? Tem a Copa Feminina também. Tem a Copa Feminina também. Não tem jeito, é vida que segue a partir de agora e a gente acompanha a Copa do Mundo sentadinho na TV assistindo aí as outras seleções. Bom, o futebol faz parte da identidade de Campinas e ajudou a revelar jogadores que marcaram a história das Copas do Mundo. E uma exposição no Museu Municipal do Esporte reúne fotos e registros históricos que mostram a contribuição de atletas ligados ao Guarani e à Ponte Preta para o futebol brasileiro. A exposição reúne imagens que retratam a relação da cidade com o futebol e destaca a contribuição de atletas ligados a Guarani e Ponte Preta para a história das Copas do Mundo. O Museu Municipal de Esporte tem como missão valorizar a memória esportiva da cidade. Estamos em ano de Copa do Mundo e nós decidimos, junto com os clubes, fazer uma homenagem tanto ao ano do Mundial quanto ao primeiro aniversário de tombamento do Derby Campineiro como patrimônio imaterial cultural de Campinas. Pela primeira vez, os 2 lados do maior derby do interior paulista estão reunidos em uma mesma exposição. Além de valorizar a rivalidade que atravessa gerações, a mostra também destaca atletas que passaram por Guarani e Ponte Preta e chegaram ao maior palco do futebol mundial. Ao todo, Ponte Preta e Guarani tiveram 5 jogadores convocados para as Copas do Mundo enquanto defendiam as camisas dos clubes. Pela Macaca foram convocados o goleiro Carlos e o zagueiro Oscar, que defenderam a seleção nas Copas de 1978 e 1982. Também estiveram na lista o zagueiro Polozzi em 1978 e Juninho Fonseca na Copa de 1982. Já pelo Bugre, o representante foi Júlio César, convocado para a Copa do Mundo de 1986. A história do futebol campineiro também passa por jogadores que ganharam projeção nacional e chegaram aos mundiais. Entre eles estão... A importância, além de preservar a memória, não só do derby campineiro, da história do futebol, que está inserida no cotidiano do campineiro, que dá a ele identidade, principalmente para os torcedores de cada um dos clubes no derby, aproximar o museu do dia a dia, do atual da comunidade, principalmente das crianças. O público-alvo do museu são as escolas. Mais do que recordar resultados e conquistas, a exposição busca aproximar o público da história do futebol campineiro
e valorizar personagens que ajudaram a construir a tradição esportiva da cidade. Os visitantes de porta aberta aqui do museu e nossos convidados, todas as escolas públicas e particulares do município e da RMC, vão encontrar espaço igual, e a exposição conta a história da fundação dos clubes, da construção dos estádios, história, pontos importantes dos derbys e os jogadores de cada clube que já foram convocados para Copas do Mundo estando jogando nos seus clubes. Agora à tarde tem uma possibilidade de chuva. Se acontecer, não deve ser em grande intensidade aqui na cidade. Para amanhã, quarta-feira, o céu volta a ficar com pouca nebulosidade, sol durante todo o dia e não tem previsão de chuva. Sobre a temperatura, o frio continua, viu? Olha só, já está aqui na minha tela, então meio de semana chegando, 8 de julho, mínima de 11 graus, então para você que acorda cedinho e também à noite, madrugada, é esta a condição, com o vento, sensação térmica ainda mais baixa, então aquele agasalho, aquele casaco vai continuar saindo do armário. Ao longo do dia a temperatura sobe, mas não passa dos 24 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira, ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.